Bem, boa noite a todos. Muita alegria, muita gratidão a Deus, muita gratidão à nossa querida Casa de Emmanuel. Estamos retornando agora, depois desse pequeno recesso de Natal, Ano Novo, retornando aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 120. Sou eu mesmo que vou fazer a leitura, né? Então, convido a todos que fechemos os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de evoluirmos, de debatermos com esse grupo tão maravilhoso que a Casa de Emmanuel nos faz aqui, nos reúne, pessoas que entendem muito da doutrina, com muita experiência, e assim podendo trocar entre nós esse conhecimento e difundir por aqueles que são nossos próximos, nossos familiares, através dessa ferramenta que é o YouTube, que também nos permite fazer essa divulgação. Obrigado, mestre. Obrigado por mais um ano que se inicia de estudos da casa. Que esse ano seja abençoado, que o Senhor nos dê sempre muita força, luz, saúde, inspiração para conseguirmos concluir mais esse ano com muita fé, com muita luta, muito trabalho e muito estudo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que todos, né, João, Doroteia, Selminha, que daqui a pouco está chegando, mas já deve estar ouvindo, que todos tenham tido um excelente ano novo, que possam ter descansado bastante. E vamos então dar início aos nossos estudos. Deixa eu compartilhar a tela. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 120, Zelo Próprio, né? O próprio título já fala do que a gente vai estudar, né? Que vamos estudar sobre o cuidado, né, que temos que ter com nós mesmos, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, né? E para debater esse assunto, o nosso querido Emmanuel escolhe um versículo 8 da segunda epístola a João. João, que não é o João aqui que está estudando com a gente, é o apóstolo do Cristo. Mas o nosso João aqui está quase lá, tá? É quase um apóstolo também. Bem, olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Bem, acho que o João caiu. Eu fui falar que ele era o apóstolo e ele até caiu, de tanta Ele emoção. está voltando a Selma. Selma voltou, Selma Voltou. chegou. Não, João voltou e Selma chegou. Selma apareceu Seja junto. bem-vinda, Selminha. Saudades de todos. E está Tudo bem? paralisando. Eles devem estar com a internet lenta. Está oscilando. Tá oscilando, está travando. Bem, então, esse trecho do Evangelho, né, destacado por Emmanuel, fala exatamente que devemos vigiar, né? Devemos vigiar para não nos perdermos apenas nas tarefas do mundo, pois assim receberemos o inteiro galardão, né? O que seria esse inteiro galardão? É o que realmente a gente vai levar para o mundo espiritual, né? Então, é preciso que a gente olhe por nós mesmos para que a gente consiga obter a, esse inteiro galardão. Mas a gente só vai conseguir se a gente zelar, se a gente zelar pelo nosso espírito, se a gente construir as premissas espirituais, a evolução espiritual que a gente precisa através da nossa encarnação, né? Se a gente não se deixar perder tempo, não se deixar levar pelas paixões mundanas e não desperdiçarmos o tempo que temos aqui encarnados, poderemos assim obter esse inteiro galardão.
Só que para isso é preciso olharmos por nós mesmos, né? Zelar por essa parte espiritual. E a gente vai entender um pouquinho isso melhor nos parágrafos à frente. O que, É que zelar por essa Jesus quis dizer com isso, né? Com esse zelo? zelar por isso não é fácil, não é fácil, né? Então, vamos compartilhar. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Mesmo com toda a limitação da matéria, ela nos fornece grandes lições para a evolução. A natureza tem muitos exemplos, né, para a gente evoluir. Imagina a criação no mundo espiritual, né? Então, imagina como não deve ser a natureza, né, do mundo espiritual. Se no mundo material, que ainda é tão imperfeito, tão problemático, a gente já consegue, né, através dos exemplos da natureza, enxergar as perfeições de Deus, né, a perfeição da criação na natureza, numa pequena semente que se torna uma árvore. Então, você ter tudo aquilo ali, né, concentrado numa sementinha, todo o código, toda a programação para que se torne uma árvore. Nós mesmos, né, que somos ali um gametazinho do homem e da mulher e que consegue formar todo um corpo humano igual o nosso, que cresce, se desenvolve. Então, a natureza tem muitos exemplos de paciência, né? A gente consegue enxergar que tudo tem seu tempo, que as coisas acontecem de um jeito, né, que a natureza é programada para acontecer, e se você souber esperar, no fim vai ter o resultado, só que não vai ser na hora que você quer, vai ser na hora que a programação dada por Deus definiu para que as coisas acontecessem. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar para a natureza e, ao mesmo tempo, o quanto a gente já pode esperar do futuro do quanto a natureza espiritual deve ser ainda melhor, né? Mais perfeita ainda. Porque se a gente aprende que aqui na matéria é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, né? Então, como não será essa natureza puramente espiritual, né? No mundo espiritual? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá sem áudio aí, tá? Eu queria falar um negocinho. Esse parágrafo aí, não sei se eu tô, não sei se eu entendi direito, não. Mas eu entendi assim que, apesar da natureza aqui no planeta que a gente vive, né, já nos ajuda, já nos faz refletir a criação de Deus, comparado com o plano espiritual todo, né, que é a criação toda, não dá, seria assim, não dá nem 10% do que é na verdade. Então, se nós já ficamos assim maravilhados com a criação, com as coisas, né, com o organismo humano, o vegetal, o mineral, tudo, que dirá lá no plano espiritual como é a forma em si, né, a matéria que dá o todo do plano espiritual. Eu entendi isso. Sim, perfeito. É exatamente isso mesmo. A matéria, Deus faz o planeta exatamente dentro dos limites do que é para a gente aprender agora. Como você falou, que não é nem 10%. Ou a gente poderia dizer que não é nem 1%, porque esse aprendizado é infinito, né? Então, na verdade, não tem nem como a gente definir uma porcentagem diante do infinito que nunca acaba, né? Só que, com certeza, aqui na Terra a gente está limitado, né? Deus criou a natureza aqui do nosso planeta, tudo que a gente, dentro do que a gente, na nossa limitação também, é capaz, né, de perceber, de aprender e de evoluir. Isso mesmo. Mais alguém? Então, E mesmo assim é um processo difícil, né? Mesmo assim, com tanta ajuda, como é difícil, né? porque a Meu gente não Deus do enxerga, céu. né? A gente não tem os olhos de ver e acaba não aproveitando todas essas bênçãos, esses exemplos da natureza, apesar de estarem aí em abundância,
mas a gente não percebe, a gente não sente, a gente não enxerga, exatamente pelas ilusões do mundo, né, cara? É um mundo que corre, faz a gente correr, mas essa corrida é perigosa, muito perigosa. E quando você começa a correr no mundo, para o mundo e com o mundo, você sai da espiritualização. E saindo da sua espiritualização, você se afasta do outro também. Consegue resultados objetivos fantásticos, não há dúvida. Pode até conseguir, mas interiores, nem sempre, né? Exatamente. A gente vai até ver isso mais à frente. Exatamente, vamos tocar nesse ponto que você falou, que é da preocupação da gente não se perder, né, nessa bagunça que a gente Isso, acaba permitindo que aconteça no nosso exatamente. mundo, no nosso espelho. Então, vamos compartilhar para exatamente chegar nesse ponto onde Emmanuel levanta. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na Terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário, né? Então, vou dar uma paradinha aqui no meio. O nosso corpo, né? Ele é uma engenharia celestial, né? Ele é extremamente complexo. Ele é como se Deus, né? Deus é o engenheiro dos engenheiros, né? O engenheiro do universo que arquitetou todo o universo físico e espiritual. E o nosso corpo é obra desse engenheiro, né? É obra dessa engenharia de Deus, que tem todas essas funções, né? O nosso corpo funciona semelhante a uma máquina, porém, o homem nunca foi capaz ainda de criar uma máquina tão complexa quanto o corpo humano, né? Com tantas funções, com tantas capacidades igual o corpo humano tem, né? A gente está tentando aí, né? O ser humano já vai criando aí inteligência artificial, robôs, cada vez mais semelhantes, chegando realmente a semelhanças humanas bem impressionantes, mas nunca tem assim a capacidade incrível da vida, né? Que Deus criou, essa capacidade de se manter vivo, que não só o ser humano tem, né? Todos os animais, as plantas, essa capacidade de se nutrir, de se manter vivo, de gerar sua própria energia, né? Então, realmente é uma engenharia divina, uma complexidade muito grande, que é o nosso santuário preparado, né? Que Deus preparou para que a gente pudesse ter a chance de estar encarnando, evoluindo, recuperando, resgatando as nossas pendências com a graça de Deus. Se não fosse Ele criar esse corpo, né? Essa máquina que é o corpo para a gente, nós não teríamos essa oportunidade de estar evoluindo, de estar trabalhando, né? As nossas imperfeições. Alguém quer comentar? Então vamos em frente. Os órgãos e os sentidos são as suas potências mais semelhantes tabernáculos não se ergueriam sem a dedicação materna, né? Então, a importância da mãe na formação desse corpo em seu ventre, né? Todo esse mecanismo que depende tanto da mãe para a boa formação e depois dos pais para criar, cuidar, ajudar, orientar, até que o corpo chegue no ponto máximo de potência, onde tomamos o controle completo para darmos continuidade à nossa tarefa de evolução, né? Então, você vê, a engenharia do Cristo, de Deus é tão perfeita que desde a formação desse nosso corpo, os pais já estão evoluindo, já a própria criação do corpo para que chegue no ponto daquele espírito poder também iniciar a sua evolução, já é instrumento de evolução para os espíritos que reencarnaram antes e que estão dando a oportunidade desse novo espírito nascer, né? Então toda essa fabricação do corpo dentro do ventre da mãe, os cuidados da infância, tudo isso já se torna um instrumento de evolução para os pais, até que aquele espírito tenha o seu corpo físico na idade madura, na potência máxima, para dali para frente também ele estar
na sua plenitude das suas responsabilidades, das suas faculdades, para, por sua conta também, dar início às suas atividades evolutivas, né? Então, você vê a inteligência do mestre, né? A inteligência de Deus na criação e no desenvolvimento, né? Nada se perde, tudo está sempre ali, de alguma forma, trabalhando pela nossa evolução, como oportunidade para nós de evoluir. Né? Impressionante. E um ajudando o outro, né? Os pais Sempre com essa ajudam os função, filhos né? a caminharem e os filhos ajudam os pais a se modificarem também, porque um casal que já tem filhos de 8 anos, de 15 anos, não é mais aquele casal que casou ali, que não tinha filho, já é uma outra mudança, né? Que o próprio casal passa positivamente, a mudança positiva, né? É um mecanismo que você vê que o mecanismo da vida ele meio que está sempre te empurrando para uma coletividade, né? Para um trabalho em equipe, para uma sempre voltado para essas características da nossa personalidade que a gente precisa desenvolver para evoluir, né? O carinho, a paciência, a compreensão, tudo isso você vê que o mecanismo natural é voltado para isso. E se você fizer diferente, você vai sofrer, porque na verdade é só você enxergar, como a gente falou lá no primeiro parágrafo, os mecanismos da natureza, né? Dos animais, das árvores, e você começa a perceber que esse é o mecanismo natural e que você precisa começar a trabalhar e agir em prol desse mecanismo para que as coisas funcionem melhor, né? Com menos dor, com menos sofrimento, com menos problemas. Né? Quanto mais a gente enxergar isso, mais rápido e menos doloroso vai ser o nosso processo evolutivo. Vamos lá, vamos em frente. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem do tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, mãos e dos ouvidos. Aqui ele está destacando o zelo material, né, do corpo físico. E boa parte da nossa missão será zelar pelo nosso corpo, para o bom funcionamento dos órgãos pelos quais vamos usá-los para o trabalho, conviver, praticar os ensinamentos do Cristo, enfim, evoluir. Porém, isso é muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o propósito pelo qual zelamos pelo nosso corpo. É por vaidade? É por vantagens terrenas? Ou para realmente estar apto e útil à seara do bem, né? Então, é importante a gente destacar aqui que, sim, é muito importante que a gente zele pelo nosso corpo, que a gente zele pela nossa saúde, para que a gente esteja bem, para que a gente esteja apto, né, a trabalhar, a ser útil. É muito importante, né? Porque um corpo doente acaba apenas sendo um problema para você e para os outros, né? Lógico que a gente sabe que existem doenças, existem condições que não são exatamente por imprevidência nossa, né? Não são de nossa escolha, são provações muitas vezes necessárias. Só que muitas vezes a gente, por imprevidência, causa esses problemas, né? E aí a gente acaba prejudicando a nossa encarnação. Só que o mais importante, às vezes, também é a gente ter, como eu coloquei ali no final do parágrafo, por que que você zela pelo seu corpo, né? Por que que você quer ficar bem? Por que que você quer ficar com a saúde em dia? Com qual objetivo, né? Você está fazendo isso só por vaidade? Porque você quer ser o mais bonito, você quer ser o mais atraente para, de alguma forma, você se utilizar dessa beleza para conseguir vantagens, né? Você quer se utilizar do seu corpo para conseguir vantagens, aí você vai estar trilhando um caminho do mal. Apesar de você estar zelando, né? Você está zelando pelo seu corpo, você está fazendo bem para o seu corpo físico, porém você está estragando o seu corpo espiritual. Não está zelando pela parte espiritual. Você está só fazendo metade do trabalho.
e aí você vai acabar se prejudicando e não vai adiantar nada, porque mais importante do que cuidar do corpo físico, não que não seja importante, é cuidar do corpo espiritual. Tanto que Jesus fala, né, que pior do que você não tem que se preocupar tanto com o que entra pela boca, e sim pelo que sai da boca, né? É um exemplo disso, porque é lógico que a gente tem que se preocupar com o que entra também, né? Porque dependendo se você se alimenta mal, você vai prejudicar o seu corpo. Mas Jesus afirma que ainda pior é o que sai, porque o que sai da boca você prejudica o seu corpo espiritual, dependendo, né, da violência, da forma, das palavras que você coloca para fora, você vai estar prejudicando o seu corpo espiritual. E isso é muito pior do que prejudicar o corpo físico, porque você carrega, mesmo depois da morte, você vai carregar as consequências de tudo de mal que você jogou para dentro do seu corpo espiritual. Alguém quer comentar? Não? Então, vamos E em esse frente. corpo espiritual, ele age no nosso organismo batata, né? Como age? Quando está muito bem, ele tem um efeito até curativo, né? Quando o nosso corpo espiritual está bem, tem um efeito curativo sobre o nosso organismo. Quando está mal, o efeito é ruim, né? É um trabalho em equipe, né? Do corpo físico com o corpo espiritual. A gente está sempre se comunicando, né? Existe uma ligação entre os dois corpos que estão sempre ali sincronizados, né? O corpo físico com o corpo espiritual, eles estão em constante troca de informações. Então, tanto o zelo do corpo físico vai ser bom, vai fazer bem para o seu corpo espiritual, mas principalmente o zelo do corpo espiritual vai fazer ainda melhor para o corpo físico, até porque ele vai trazer benesses até para os seus próximos corpos físicos, né? Você desencarnar com um bom corpo espiritual vai te trazer bons corpos físicos futuros também. É que é como uma simbiose, né? Um depende do outro para ficar, para ter uma conexão, uma coisa mais perfeita, né? Não é só o corpo, nem é só o espírito. Isso mesmo. Isso, né? Eu estava me lembrando dos moradores de rua, me lembrando do Neymar e de outros moradores de rua que têm uma energia interior. Eles têm uma beleza. Claro, são espíritos imperfeitos, não é isso que eu estou falando. Mas tem uma energia interior, tem uma capacidade de se superar. Vivem em crises, mas depois se superam. Como vários deles são muito saudáveis. E morador de rua não tem o conforto que a gente tem. Eles dormem ao relento, passam por uma série de... Não tem uma alimentação sempre saudável, e você vê pessoas como o Neymar, a gente vê uma pessoa saudável, e outros também que têm esse giro, né, com a cabeça, com o seu espírito. Eu tá me lembrando, você estava falando, me lembrando, veio à mente alguns deles, entendeu? É verdade, bem lembrado. É. E o Neymar realmente é um morador de rua que a gente atende lá em Botafogo há muito tempo. Nossa, E ele realmente é caramba. uma pessoa que, né, dificilmente a gente, olha que a gente já atende a ele há anos e nem lembro de ter visto ele doente, dele para baixo. Gripado, Exatamente. fungando, nunca vi. E não vai me E dizer com que ele certeza tem... não tem Não, condições de higiene e alimentação boas. não vai me dizer que ele se alimenta saudavelmente como a gente tem oportunidade de fazer. Claro que não. Incrível, né? É Mas tem uma energia impressionante. espiritual muito forte, né? Muito A gente tem forte. vários exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, que ficava ali cuidando de leprosos e não pegava lepra. Então Não, você vê exato. que quando a força espiritual é grande, né, do trabalho do bem, você realmente acaba sendo até melhor do que qualquer vacina, né? Isso mesmo, Não aqui isso mesmo. desmerecendo a importância da ciência, Não é mas isso, de a fato. imunização espiritual realmente ela é muito forte, né? Se você fortalece o seu espírito, você realmente fica protegido, né? Você fica forte para combater e cumprir com as suas missões, né? Com o que a espiritualidade espera de você.
tem que ser em comum acordo, né? No caso do Neymar aí, que vocês estão falando, que eu não conheço, né? Quem você está pensando assim, ó, jogador Neymar, né? É, Porque você explicou, tudo é, bem. Ele é o mais nome velho é, que ele é mais velho que o jogador, então o ele jogador é é que mais imitou o nome dele. é, é Então, uma pessoa com vigor. E ele viveu crises de depressão que a gente também, com calma, mas só com uma visitinha por mês ali na rua, ajudamos. A gente sabe que a gente ajudou, não vamos tirar também, né, a nossa parte disso. Ele tem um agradecimento a nós impressionante. Vocês me tiraram do assassinato, que ele ia assassinar a esposa dele por causa de traição, essas coisas aí, e do suicídio, que ele, ao mesmo tempo, queria se suicidar, um negócio seríssimo. Mas ele aproveitou pelo espírito que ele tem. Por isso que ele aham. aproveitou o pouquinho que a gente falou lá, porque eu não acho que eu não fiz nada demais assim, mas ele vendo como uma benesse, né, o que a gente falava com ele, né? Ele cuidou Aquilo dos dois lados, né? O exato, material, vamos dizer exato, assim, e o espiritual. E o que acontece hoje em dia muito é o pessoal só quer cuidar do material, né? é, Ficar exatamente. sarado, né? Bonitão, bonitona, tal, e esquece de cuidar da parte interior, que é da parte espiritual. Aí o orgulho vai só crescendo, né? Olha só, estou todo fartão, não sei o quê. E o orgulho vai crescendo e Vai em enfraquecendo o vez de ficar espírito. assim, vai assim. É. A parte espiritual vai descendo e a material vai subindo, vai distanciando. E Não é é, o É caso do incrível. Neymar. O Neymar Não, aí não, não. Ele foi o contrário. incorporou. Foi o contrário. o Ele espírito superou. fortalece o corpo. O espírito é fortaleza, quer dizer, ele superou tudo isso aí, quer dizer, se fortaleceu espiritualmente, ele Isso, isso, tem a força maior que é a gratidão, que é onde dá isso, muito, o muito. maior equilíbrio ao espírito, não é? E, consequentemente, isso reflete no corpo, né? Acaba refletindo no corpo, porque você se fortalece espiritualmente, seu corpo fica mais fortalecido também, né? Porque tem o equilíbrio. Aí você fica com mais defesas, né? Orgânicas, inclusive, Orgânica, exatamente. orgânicas. E a gente também tem que ver também que muitas vezes são provações, né? Então ele já vem com o corpo preparado para aguentar essas provações, Também, tudo isso, não né? é? Então, mas se ele fosse aquele que se revoltasse, tudo mais, Ah, isso. talvez ele não tivesse vivido tanto. Não, não teria. Né? Ele se superou. Vocês Uhum. me impediram de ser um assassino e de ser um suicida. Ele falou isso claramente. Foi no ano passado, lembra que ele falou isso para a gente? Impressionante. Impressionante. Né? Isso é bom. Então vamos continuar. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida, né? Caso não cuidarmos do nosso corpo, certamente teremos enfermidades que vão prejudicar nossa caminhada terrena e até mesmo abreviar a nossa estadia no mundo terreno, desperdiçando assim sublime tempo de oportunidade de evolução, né? Então, é assim, é a lógica, né? Aí ele ainda está se referindo ao zelo material, né? Se nós não zelarmos pelo nosso corpo, se a gente não tiver uma higiene adequada, né? Não escovar os dentes, não tomar banho, não se exercitar, não comer bem e diversas outras, né? Tantas coisas que a gente precisa estar sempre zelando pelo nosso corpo, a gente vai trazer doenças, vai trazer diversos e diversos problemas para o nosso corpo físico, se não cuidarmos dele. Mas aí eu vou até já continuar aqui para a gente entrar no principal, que é o espiritual. Se o quadro fisiológico passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito,
com os seus valores eternos, né? Então, se a nossa saúde física já nos demanda tanta dedicação, o que dirá o espírito, que é o que efetivamente levamos aqui da Terra? Mas em que momento nós podemos, então, cuidar do espírito, né? Porque se é tão difícil, se a gente já tem que dedicar tanto tempo cuidando do corpo, né? Se já dá tanto trabalho, imagina cuidar do espírito, dá mais ainda, né? Mas não, nem tanto. Se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, tudo que a gente faz no mundo material, a gente pode estar ao mesmo tempo fazendo pelo nosso espírito, desde que a gente esteja trabalhando com essa intenção, com esse pensamento. Se você cuida do seu corpo físico, se você se alimenta bem, se você se exercita, se você toma banho, se você escova o dente, pensando nisso, né, tendo isso em mente, porque eu quero ter o meu corpo são para poder trabalhar, para poder ser útil, para poder ajudar, para poder estar disponível cada vez mais, né? Quanto mais a gente está saudável, mais disponível a gente está para toda e qualquer tarefa que aparecer. Se esse é o seu pensamento, você já está cuidando do espírito ao mesmo tempo, entendeu? Porque a espiritualidade vai estar trabalhando na sua mente para trazer para você os trabalhos e tudo que for necessário, né, que precisa que seja feito por você, a espiritualidade vai trazer para você, vai atrair para você através desse pensamento. Então, tudo que você faz na matéria, mas pensando na boa intenção, pensando no seu espírito, você já vai estar também zelando pelo seu espírito. Isso serve para tudo. A gente falou aqui do cuidado, mas serve também para todos os momentos da vida, né? Quando a gente está trabalhando, se você trabalha só pensando em ganhar dinheiro, só pensando em subir por cima dos outros, em se tornar cada vez mais rico, mais poderoso, você vai estar estragando o seu corpo físico. Mas se você trabalha pensando em, pô, eu quero desenvolver, eu quero ser um bom profissional, eu quero poder ensinar outras pessoas a minha profissão, eu quero poder fazer com que o trabalho em equipe aqui, entre todos que trabalham comigo, seja melhor, seja mais ágil, seja mais fácil, seja mais prazeroso para todos. Se você pensa em tornar aquela sua atividade mais importante para a sociedade como um todo, se você enxerga a função que você tem dentro da sociedade, pronto, você está trabalhando, você está ganhando dinheiro que é necessário para a manutenção da matéria, né, dos seus prazeres materiais, das suas necessidades materiais, porém, você está zelando também pelo seu espírito, pela sua mente, pelas suas qualidades, pelo que você deseja com isso, né? Quando você está no mercado, quando você está no transporte público, quando você está no banco, quando você está com a sua família, se você tudo que você faz na vida, você se preocupa em tornar aquele ambiente melhor, você se preocupa em cumprir as regras para que seja melhor para todo mundo e não só para você, né? Se você está sempre preocupado com isso, com a natureza, com a preservação da natureza, com o não desperdício, sabendo que tantas pessoas não têm nem o mínimo, né? Então, tudo isso que você está trabalhando na matéria, mas se você tiver com esse pensamento, você está zelando também pelo seu espírito, você está adquirindo bens espirituais que esses vão ser levados com você depois do desencarne. Alguém quer comentar? Então, vamos em frente. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica em ti, né? Esse é o famoso não esconda debaixo da cama a sua É, lamparina, né? Bota é isso no aí. alto, bota lá em cima, né? Porque se É, você já recebeu um pouquinho de luz, se você esconder ela, ela vai se apagar, né? Se você pegar uma vela e botar ela num lugar assim bem abafado, o oxigênio ali acaba, ela termina de queimar e acaba o fogo. Você precisa botar o quê? A vela num lugar bem aberto, arejado, para que tenha ali oxigênio infinito para ela queimar e se fortalecer.
E a mesma coisa acontece com as nossas conquistas espirituais. Muitas vezes não, o tempo todo a espiritualidade derrama sobre nós essa luz, essas bênçãos, né? É como se nós fôssemos um galho e tivesse um maçarico acendendo o nosso fogo o tempo todo. Só que a gente muitas vezes é um galho molhado, é um galho que não pega fogo, porque a gente se coloca numa posição que não permite que essa luz, que esse fogo divino adentre, né? Penetre a gente. E aí o que ele está dizendo aqui é o que é isso, que a gente precisa intensificar um pouquinho de fogo. Quando a gente vê que começou a pegar um pouquinho de fogo na nossa lenha, então, opa, vamos fazer igual na floresta. Vamos abanar, vamos, né, abanar para poder o fogo crescer. Você precisa. E o que que significa essa analogia? É trabalhar, né? Se você já sentiu queimar no seu coração ali com um ensinamento que você recebeu no centro espírita, uma palestra que você ouviu, você sentiu que aquilo te tocou, que aquilo queimou no seu coração, não deixa esse fogo apagar. Vai em frente, busca um trabalho, busca um conhecimento, busca uma tarefa, busca aplicar no seu dia a dia aquele conhecimento que tocou no seu coração, porque isso vai fazer com que esse fogo cresça, com que esse fogo fortaleça, ao ponto de, né, quando a gente diz que realmente conquistou uma evolução espiritual, ao ponto de que esse fogo se torna inextinguível, que ele fica realmente tão forte que nada nem ninguém consegue mais apagar. Só que isso precisa ser trabalhado, precisa ser zelado, né? Você precisa cuidar daquela pequena brasinha, daquele pequeno foguinho que começou, você vai ter que cuidar dele com carinho, trabalhar com ele para não deixar ele se apagar. Senão, acaba sendo tempo perdido e você tem que, de novo, começar ali a tentar acender o fogo de novo, lá do zero. Alguém quer comentar? Então, vamos em frente. Lava os teus pensamentos em esforços diários nas fontes do Cristo. Olha que legal, né? Ele está comparando ali o conhecimento do Cristo, tudo que a gente tem hoje, né? O Espiritismo, então, Nossa Senhora, né? O Não Espiritismo é? é uma cachoeira, é um oceano de conhecimento derramado sobre nós, né? Só de livros. Então, essa analogia que ele faz da água com com Cristo sendo essa fonte para a gente se banhar, né? Para a gente lavar E o nosso com a espírito. base toda no Evangelho, né? O Evangelho é a base, né? É a Então, base. a gente não lava o nosso corpo, não escova Muito o nosso dente importante. todo dia. Então, a gente também precisa todo dia lavar a nossa mente. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu lavo a minha mente? Ué, realmente não dá para a gente pegar uma escova e passar, né? Passar sabão no cérebro, assim, né? Não, não vai adiantar, né? Enfiar no ouvido, de repente. Ah, não, não é isso. Lá, nós nos banharmos dessa fonte do Cristo todo dia, é todo dia abrir o Evangelho, todo dia fazer uma leitura edificante, procurar buscar fontes de entretenimento mais saudáveis, né? A gente buscar ver filmes que são mais edificantes, ler livros mais edificantes, procurar ocupar o nosso tempo com trabalhos mais edificantes, ouvindo palestras, nos colocando à disposição no trabalho do bem, no trabalho da caridade. Isso, se você faz do seu dia, todo dia, você dedica um tempo para isso, é o seu banho espiritual, né? É você dedicar. É o evangelho no lar, que a gente sempre recomenda que seja feito no mínimo uma vez por semana. É os momentos onde você vai estar exatamente lavando, né? Limpando a sua alma, limpando o seu espírito, ir ao centro, né? Para tomar um passe também, pelo menos de uma vez por semana. Tudo isso é uma forma de você estar exatamente se banhando dessas fontes espirituais, tomando esse banho espiritual, né? Que é tão necessário, ou até, como a gente falou, mais necessário do que o físico, né? Como a gente acabou de falar, o exemplo do morador de rua, que com certeza não toma banho todo dia, não escova o dente todo dia, mas provavelmente que Nem come né? bem A gente também. conhece o Neymar, ele está sempre lendo, né? Ele lê muito, então você vê, é uma pessoa que, apesar de toda essa condição
ruim material, mas está, de repente, o quê? Banhando o seu espírito, banhando a sua mente de força, de conhecimento, e aí isso vai tornando um espírito forte. E um espírito forte, ele é capaz até mesmo de resistir a um corpo maltratado, a fazer um corpo maltratado se manter saudável, se manter firme, se o espírito estiver firme, né? É mais importante o espírito do que o corpo. Não que o corpo não seja, né? Lógico que Não. se você tem Mas é as condições, se a fundamental, né? sua vida hoje material permite que você cuide do seu corpo físico, aí você não tem desculpa, né? Você não vai ter um espírito forte se você não cuida do seu corpo físico de propósito, né? De preguiça. É diferente de um morador de rua que, na verdade, que muitas vezes não cuida do seu corpo porque não pode. E aí o espírito prevalece, né? A força espiritual se faz acima das necessidades físicas e consegue manter aquele corpo, mesmo maltratado, bem e saudável. O Neymar, inclusive, ele vende livros, pede livros para a gente entregar a ele, usados, né? Mas ele disse que não vende nenhum livro sem primeiro ler todinho. Então, ele vai adquirindo uma cultura, né? Grande, né? Tenho certeza que ele já leu muito Conhecimento. mais livro do que eu. Então, do que eu também, não tem dúvida. Isso aí. Então vamos lá. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as em direção do mais alto, né? Então, a importância de fazer como Santo Agostinho, de todo dia refletir. Antes de dormir, você refletir sobre o seu dia, refletir sobre os seus atos, refletir sobre tudo o que aconteceu, para o quê? Para que você já possa também mentalmente dirigir os seus atos do dia seguinte. Não, amanhã eu vou agir assim, vou fazer assado, e aí você já dorme com as diretrizes apontando para um caminho maior, para um caminho melhor, para um caminho de evolução, né? E só para a gente continuar aqui rapidinho, não te cristalizes, né? Ele continua ali, não te cristalizes. O que significa isso? Água parada apodrece, né? Água corrente é vida. Não permita que suas potências se endureçam, que você perca a mobilidade por ficar estagnado. O trabalho é a melhor forma para nos mantermos sempre em movimento, sejam os trabalhos físicos e os mentais, procurando equilibrar dentro do possível, né? É muito importante que a gente procure ocupar o nosso tempo com tarefas, com trabalho, porque o trabalho é que vai permitir que a gente não se cristalize, que a gente não fique parado. E sempre importante tentar equilibrar trabalho físico, né, que te exija potências físicas, né, exercícios físicos, com trabalhos mentais, que não deixe sua mente também ficar parada, que não deixe sua mente ficar ociosa. Porque se você tiver o corpo são e a mente sã, você vai estar na capacidade máxima do corpo e da mente para estar disponível à espiritualidade maior para todo e qualquer trabalho que apareça, né? Para toda e qualquer função para o qual a espiritualidade deseje te guiar, deseje te colocar, né? Então, a importância, porque quem fica parado já experimentou deixar um copo d'água parado? Daqui a pouco está cheio de fungo, de É bactéria, isso né, mesmo, isso piscina, mesmo. né? Se você enche uma piscina agora no verão, né? Eu enchi a piscina para o Daniel no fim de semana, aí eu olhei a piscina agora, já está toda podre já. Tem que esvaziar, vai ter que esvaziar, porque é aquelas piscinas pequenas, né? Não bota cloro, então já está toda podre a água. Então você não tem jeito. A gente fica igual a água. Se a gente ficar parado, a gente apodrece. Agora, se a gente for uma água corrente, né, igual um rio que corre, você vê que qualquer rio aí que tem água corrente, a água está sempre limpa, está Isso é sempre verdade, transparente, isso é né? Então, verdade. A gente a vê gente ela precisa correndo e vê o seguir esse fundo, exemplo. né? Não é assim? É o exemplo da natureza que a gente falou lá no primeiro parágrafo e que a gente agora está fazendo analogia aqui de novo, né? A importância de não estarmos parados, nem na mente e nem no corpo. E, por fim, movimenta-te no trabalho de zelo próprio.
pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Olha que ele não fala ali anos, não. Ele não está falando de anos, não. Está falando de séculos. Imagina você ficar séculos paralisado. Então, que micróbios são esses, né? Que ele se refere ali, micróbios intangíveis. O que é intangível? Que a gente que não consegue tocar, né? Que não consegue Tocar. ver, que não consegue perceber, né? Que você não vê nem no microscópio esses micróbios. E que micróbios são esses? O micróbio da vingança, o micróbio do exatamente, o micróbio do ódio, o micróbio da preguiça, da culpa e dentre outros, né? Que se a gente deixar o nosso espírito igual uma piscina parada, igual ficou ali durante a semana, o que vai acontecer? Esses micróbios vão proliferar, vão se reproduzir, vão atacar a nossa mente, vão penetrar nos tecidos da nossa Isso alma, mesmo, vão isso deixando os mesmo. nossos músculos espirituais cada vez mais Então, travados, vão eu deixando o nosso sei. cérebro espiritual cada vez mais incapacitado. E aí, quando você vê, você já está tão doente espiritualmente que você não é mais capaz de se mover, né? E, Eu me le... e Você qual falando, eu me lembrei. Sim, pode falar, depois eu Dorothea. falo. Não, me É, lembrei da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica misturou com o romano, enfim, pegou o cristianismo, fez uma salada, acabou só nos rituais, não é? E ela acabou ficando sem substância. Sem substância. Aí veio a Igreja Evangélica, Lutero, né? E aí chegou o Espiritismo também, até para salvar o que ela tem de bom, porque ela tem muita coisa boa, não há dúvida, né? o Mas ela, evangelho está lá, né? O ruim o é que eles Evangelho acabaram está se lá. focando nas É, ritualísticas mais do que no exatamente, evangelho, né? pois é. Mas o Mas evangelho está lá. eles materializaram a religião, né? Então aí aconteceu a morte, né? E teve que haver outras fontes de espiritualização, senão o homem ia acabar, né? Mas sabe qual é a boa notícia para essas doenças todas? Que tem remédio, é de graça. Você não precisa nem do governo dando remédio para você, é de graça mesmo. Está aí disponível na internet hoje em dia, então está disponível, você baixa de graça. É o Evangelho. O Evangelho é o remédio para tudo isso. Ele é um antibiótico que vai matar todas essas bactérias, todos esses micróbios. E, melhor de tudo, não tem contraindicação, não tem efeito colateral ruim, não prejudica seu corpo físico e muito menos o espiritual, né? Então, essa é a boa notícia que a gente finaliza esse estudo da noite de Que hoje, bom, é isso dizendo que mesmo. tem remédio, tá de graça aí para todo Ele mundo. é uma base que a gente não pode dispensar, ele é base de tudo, o Evangelho, né? É a base. A gente não pode se distanciar dele, não pode. Distanciou, acabou, né? Começa a dar errado, né? Quer dizer assim, que esse estudo, né, que o Emmanuel ressaltou a importância de cuidar do corpo, né, mas também do espírito, né? Isso. Quer dizer, tem que ter uma harmonia do corpo e do espírito. O corpo precisa estar bem Claro, para isso poder, quer lógico. dizer, sustentar, vamos dizer assim, o espírito que nele habita, para poder, vamos dizer assim, completar o seu período aqui na Terra, né, na matéria. Mas aí acontece que muitas pessoas vivem só na materialidade, esquece que tem uma alma, às vezes nem acredita que tenha, né? Então se preocupa só com a aparência, o que é físico, né? E isso não traz, vamos dizer assim, saúde, né? Porque muitas pessoas que cuidam muito do corpo, mas acabam tendo doenças, e às vezes até morrem cedo, vamos dizer assim, desencarnam cedo porque não cuidaram da alma. E a alma que é a fortaleza do corpo, na verdade, né? Não é o contrário. As pessoas pensam, cuida do corpo, sim, para sustentar a alma, mas a fortaleza do corpo é a própria alma, né? Claro, mas lógico. Claro. Eu lembro de uma passagem do livro do Memórias Suicidas, quando eles vão para o projeto reencarnatório, né, na ala lá, que aí eles mostram os corpos sendo preparados
para habitar aquele espírito que vai encarnar. Então, eles dizem assim, os corpos são perfeitos. Tudo a criação de Deus é perfeita. Os corpos estão ali prontos, perfeitinhos. Mas quando eles vão colocar o DNA, todas as impressões que o espírito foi carregando no passar dos tempos, começam aquelas imperfeições, principalmente com o suicida, que acaba empregando no próprio corpo, né, a imperfeição por causa do suicídio. Aí o corpo começa a deformidade, os problemas biológicos ficam ali impregnados. Né? Por quê? Porque não cuidou do seu espírito, do próprio espírito. O espírito não se cuidou e fica lá impregnado no corpo material. Quando encarna, já vem com aquele problema lá, com aquela situação. Mas dizer assim, porque a pessoa tem a imperfeição tal, acha que Deus não é justo? Não, Deus é justo, ele faz tudo perfeito. A gente é que estraga. Né? A gente é que estraga com as nossas imperfeições morais. Né? Eu me lembrei do nosso lar, o André Luiz, falando sobre isso, né? Porque ele estragou muito o corpo dele durante a encarnação. Né? E quando ele chegou lá em cima, esse corpo espiritual estava todo atrapalhado por causa vamos dizer, do desleixo dele com seu próprio corpo material. Ele era um médico, né? Então a coisa ficou. Ele levou tempo para se refazer e muito trabalho com a mente dele, com o espírito dele, né? Para ele poder ir superando aquilo. É exatamente o que você acabou de falar, não é? Sim. Não é? Acho que O eles espírito travaram. recebe. O espírito recebe, né? Todo o corpo, as influências todas do corpo, dos estragos, né? E como ele ficou atrapalhado, né? Lá no começo, nosso lar, Nossa Senhora, ficou feito barata tonta lá, coitado. Né? Ainda bem que ele já nos ensinou, né? Já nos está nos Não, dando ensinou o exemplo, a para gente que a não gente ficar. consiga, através do exemplo dele, tentar chegar lá um pouco melhor, né? Claro, claro. Um pouco menos desbaratinado. Bem, É, é uma pena que eles caíram, porque a foi. semana que vem é o estudo do João, mas eles acabaram de cair agora no finalzinho. Estão voltando, Acho que estão estão voltando. Ai, voltando. que Ah, que bom que bom. Que bom que voltaram. voltou. Que estava triste por causa da prece também, para a gente fazer junto a nossa Eu estava prece. falando, eu não sei nem que momento, porque congelou, acho que completou o que eu falei. Né? Eu acho Nós que completou ficamos certinho, porque logo tristes depois a porque Doroteia vocês... começou a falar e aí foi quando você travou. Foi quando você travou. Eu estava falando dos corpos, assim, aí E eu me né, lembrei do nosso e uma lar. coisa complementa a outra, né? Pois Pois é, é. exatamente. Ia ficar tão triste vocês não participarem da festa, e a prece é a festa. É É a a nossa prece. Aí eu festa falei aqui. assim, meu Né? Deus, o Vitor já estava encerrando, acho que ele vai perder a prece. Pois é. Que bom que vocês conseguiram voltar. Então, Ai, que bom. semana que vem o João vai fazer o estudo, então é o nosso convidado para a nossa prece de Muito bem. encerramento. Então, pois é, e é ele que fará. Imagina, não podia sair. Não tinha condição para sair. Não fui eu que puxei o cabo, não, tá? Não. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui do estudo dos ensinos, né, de Jesus, que nós possamos aprender, pôr em prática, auxiliar quem precisa, né? E torcer para que a internet não caia de novo, que a prece consiga chegar a muitas pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de dar o joinha, de compartilhar com a família, compartilhar com os amigos. Vamos banhar a todos, né, como o estudo de hoje ensinou, com o Evangelho do Cristo, através do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos, então, banhar os espíritos de todos aqueles nossos amigos, nossos próximos, né, que tanto nos acompanham, que eles possam receber um pouquinho através desse estudo que vamos compartilhar aqui no YouTube da Casa de Emmanuel.
Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos vocês e até semana que Uma vem. semana feliz para todos nós. também. O SEAS vai reabrir, o Bezerra vai reabrir também. Ai, que bom! Que maravilha! Segunda-feira vai estar tudo abrindo de novo. Tomara. A se abriu essa semana já. Ah, então já abriu. O SEAS abriu Bezerra- segunda-feira. E o Bezerra vai abrir nessa segunda agora. Ai, Já que viu? bom, Maravilha. graças a Deus. Tá bom. Isso aí. Tchau, Uma boa pessoal. noite. Boa noite Até, para Boa noite. até Tchau. quinta, se Deus quiser.